o assunto é reincidência criminal, o Brasil tem uma das taxas mais elevadas do mundo. 7 em cada 10 presos respondem a mais de um processo judicial. Além disso, o Estado sabe que muitos dos homens e mulheres que já estão atrás das grades são responsáveis por crimes que jamais serão esclarecidos. A boa notícia é que o trabalho dos investigadores deve ganhar um instrumento a mais na busca pelos culpados. Are you suggesting that I've lost a spider? I'm afraid I am. You have, haven't you? Oh, yes, very well. I did lose the tarantula. Quem não se lembra da frase? Elementar, meu caro Watson. Marca registrada do detetive Sherlock Holmes, a expressão era repetida a cada questionamento feito pelo companheiro de investigação. Wasn't in the luggage you brought from South Africa. Elementary, my dear Watson. There are no tarantulas in... No cinema, Sherlock ficou famoso por utilizar métodos científicos para desvendar mistérios. No último século, essas práticas científicas evoluíram bastante. Muitas saíram das telas e viraram rotina no trabalho policial. Uma das ferramentas mais importantes é um banco de dados com informações genéticas dos criminosos. A experiência, na verdade, veio de laboratórios, inclusive de pesquisa. Começou em 1984, na Inglaterra, quando um pesquisador ele criou essa técnica de utilizar a tecnologia de DNA para fins forenses. E a partir daí se alastrou para o mundo imediatamente, já na década de 80, diversos países começaram a adotar. O DNA é a carga genética contida nas células do corpo humano. Cada um de nós tem uma combinação única, como se fosse uma identidade pessoal. Os dados são tão precisos que um exame de DNA pode levar à elucidação de um crime com 99,9% de acerto. Esse delegado explica que sem a prova técnica, o trabalho da polícia fica mais difícil e muitas vezes prejudicado. Às vezes a gente sabe a autoria, né? Mas a prova é dificultada. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, as testemunhas não falam, tem medo, né? Sabe que há impunidade e que vão voltar a delinquir e vão procurá-las depois, né? E até executar testemunhas, como o caso que a gente tem aqui no DHPP, né? Na última década, o uso do DNA ajudou a Polícia Civil Gaúcha a descobrir a autoria de crimes como o do jovem que matou 6 taxistas. Nós tivemos duas provas, a prova da digital em Livramento e a prova do DNA em Porto Alegre. Ele matou 3 pessoas, 3 taxistas em Livramento e 3 em Porto Alegre. A identificação nas filmagens aparecia umas vestes com Z de couro, uma calça, né, com Z no bolso traseiro. Quando eu cheguei na casa dele, eu fui direto no guarda-roupa e estava a calça estendida, lavada, o moletom lavado, mas mesmo assim o sangue fica, né? Porque o sangue é ferro. E aí a gente colheu aquele material e mandou para a perícia e deu a autoria dele, né? Deu o sangue de uma das vítimas, de um dos taxistas de Porto Alegre. Desde 2012, 17 estados brasileiros e a Polícia Federal estão interligados a um banco nacional com amostras de DNA de suspeitos e condenados por crimes de natureza grave e por crimes hediondos, como estupro e roubo seguido de morte. Mas até o ano passado, a utilização dos dados ainda era restrita. A gente só poderia utilizar bancos de dados de amostras criminais, de vestígios de local de crime, mas a partir do momento da sanção, da vigência da lei e de sua regulamentação, que ocorreu em 2013, a gente pode agora também fazer a identificação genética de pessoas. O próximo avanço deve ser a inclusão nesse banco de dados das informações genéticas dos presos que estão nos 4 presídios federais do país. A proposta foi debatida nesse encontro, realizado em Foz do Iguaçu, no Paraná. Participaram das discussões os juízes federais que atuam como corregedores das penitenciárias e representantes de órgãos como a Polícia Federal. A chance de identificação de autores de crimes nunca solucionáveis aumenta consideravelmente. Nós temos no sistema penitenciário federal vários internos que foram acusados, né, são tidos como responsáveis pela prática de crimes violentos, que são os crimes principais para os quais há vestígios e que podem ter aí no banco de dados de vestígios de DNA. A expectativa da diretora do Sistema Penitenciário Federal é que o banco de dados comece a receber material genético desses condenados ainda este ano.
Agora é questão de determinar os aspectos logísticos e jurídicos necessários para tanto, mas já estamos em fase bem avançada nessas tratativas. A meta é que a tecnologia, vista por muitos apenas na ficção, ganhe espaço na vida real e ajude a encontrar culpados. Quando se faz o cadastro de criminosos e se evita que outros crimes sejam cometidos, diminui-se inclusive a própria sensação de impunidade. Essa é a principal função do Banco de Dados DNA. Se colhe um fio de cabelo, se resolve um homicídio, né? Ou um latrocínio. Se manda para DNA, depois, quando se tem o suspeito, se compara e está feita a prova direta, né? Uma prova incontestável.